Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de astrologia do canal. Se você está chegando agora e ainda não me conhece, prazer, eu sou a Fernanda Penteado, astróloga e psicóloga, e você está no Universo SA. O nosso vídeo de hoje é um tema super especial, que é a Lua Nova no signo de Gêmeos. Gêmeos é o primeiro signo do elemento ar, que fala sobre comunicação, sobre troca, aprendizado, movimento. E nós temos uma oportunidade bem especial para explorar novas facetas nossas, aprender novas habilidades e trocar e fazer contato com pessoas totalmente diferentes. Então é um momento super especial que a gente entra agora nesse período geminiano. E como eu venho dizendo já há alguns vídeos, a gente está com as lunações, elas estão invertidas. Então primeiro a gente tem a lua cheia e as luas novas, elas acontecem bem no finalzinho dos signos. E isso vai acontecer até meados de 2024. É uma oportunidade bem legal para a gente ativar esse potencial do signo de uma maneira mais madura, de uma maneira mais profunda, e entender exatamente do que se trata esse momento é uma forma bem importante de trabalhar com essa energia de maneira mais consciente. Lembrando que as luas cheias e as luas novas são momentos de ativação cósmicas importantes e elas duram até as próximas lunações. Então a gente tem 15 dias dessa energia para ser trabalhada. E a lua cheia de Gêmeos, ela acontece um pouquinho antes do solstício no dia 21. Então é interessante que a gente vai ter uma temporada canceriana, porque o solstício é a entrada do Sol em Câncer, a entrada do inverno aqui no hemisfério sul e do verão no hemisfério norte. Então a gente tem esse período de mudança de estação, de mudança de energia, mas durante a temporada canceriana a gente ainda vai ter a lua nova de Gêmeos sendo ativada. Então isso é bem interessante porque, apesar de ser um momento de conexão emocional, de interiorização, a gente vai ter muito movimento, muita troca, muita aprendizagem. É um período bem especial que vai durar até a próxima lua nova de Câncer. Então vamos entender um pouquinho dessa energia. A lua nova, ela vai acontecer no dia 18, na madrugada de sábado para domingo, a 1h37 da manhã no horário de Brasília. Essa lua nova acontece aos 26 graus do signo de Gêmeos, então ela ativa bem o finalzinho do signo de Gêmeos e está juntinho, Sol e Lua, com Juno, o asteroide dos relacionamentos e parcerias. Juno é Hera na mitologia, a esposa de Zeus. Nobody's smart but me! Juno é Juno é Hera na mitologia, a esposa de Zeus. Vamos lá de novo. Juno é a esposa de Júpiter na mitologia e ela. Juno é a Hera na mitologia. Gente do céu! Juno é a Hera da mitologia e ela é a esposa de Zeus. Zeus. Zeus! 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 Zeus. I like that. Zeus. Juno é o asteroide dos relacionamentos e parcerias e ela é a Hera na mitologia, que é a esposa de Zeus, Júpiter. Então, quem já viu Hércules lembra que o maior inimigo, a maior inimiga de Hércules... Então, vamos lá. One eternity later. Se você tá me assistindo e você já viu o seriado Hércules alguma vez na vida, você lembra que a maior inimiga do Hércules era a Hera, porque ela vivia querendo se vingar, né? Vivia dificultando a vida dele. Então, tem um pouquinho disso, porque a Hera, quando ela não tá satisfeita, quando ela não recebe o que ela precisa, ela de alguma maneira ela vai se vingar. E eles exploravam super essa faceta mais vingativa da Hera.
mas também tem uma faceta super colaborativa, que se doa para os relacionamentos. Então, a Juno é como que nós estamos em parceria e também o que nós fazemos quando nós não nos sentimos vistos, não sentimos que as nossas necessidades estão sendo atendidas. Então, a Juno, ela está com o Sol e Lua nessa alunação. Então, aí tem muito sobre parcerias, principalmente as parcerias amorosas, mas também as parcerias de negócio ou de amizade. Então, é um momento bem interessante para explorar novos potenciais dentro dessas parcerias e entender se elas estão nos suprindo, se nossas necessidades estão sendo atendidas ou se a gente precisa fazer alguns ajustes. É um momento bem interessante para você olhar à sua volta e perceber como estão suas relações e como que você pode melhorar. Seja ampliando o teu círculo social, saindo e vendo mais pessoas, seja nutrindo outros passatempos com os teus relacionamentos, fazendo coisas diferentes, aprendendo coisas novas. Então é um período bem interessante mesmo para você mudar um pouquinho a tua forma de se conectar com as pessoas. Essa lua nova, ela guarda um potencial tanto de entender as coisas com mais racionalidade, que é o que Gêmeos pede, pra gente analisar, avaliar, fazer links com coisas diferentes, mas também soltar um pouco, entrar numa fluidez. Por quê? A Lua e o Sol, eles fazem uma conexão desafiadora com Netuno, que está em Peixes. E Peixes, ele é o último signo do zodíaco e fala sobre transcendência, sobre soltar, deixar ir. É muito sobre aprender a fluir com as coisas que a gente não controla e ser flexível para estar lidando com o que aparece. Então é um momento sim de um pouco de incerteza, de que por mais que a gente queira controlar as coisas, porque nós também temos Saturno ali em Peixes fazendo um aspecto desafiador com Mercúrio, que é o regente da alunação, então a gente quer controlar, a gente quer de alguma maneira prever, mensurar, organizar, e o Mercúrio em quadratura com o Saturno, ele também dá um medo de errar danado. Então muitas vezes a gente tem medo de fazer alguma coisa por não dar certo ou de um resultado negativo. Então é um processo de fazer um check de realidade, ver aquilo que pode ser melhorado, entender qual que é a nossa parte no processo, o que nós temos que fazer, aquilo que nos cabe dentro desse todo maior, e também aprender a soltar aquilo que a gente realmente não tem controle e que pode fluir e deixar que o universo se encarregue do que é dele. É um período assim um pouquinho confuso, que à medida que nos é pedido responsabilidade, cautela, observação, também é pedido que a gente não queira ter certeza de tudo e queira controlar tudo, porque tem fatores que são muito maiores do que cada um de nós. Então é um pouco sobre isso, é um pouco sobre sim usar a razão para fazer boas escolhas, mas também aprender a deixar com que as coisas se encaminhem para o curso natural delas. E aqui a gente tem uma energia bem interessante, que também é uma questão de descondicionamento de crenças limitadoras. Porque muitas vezes a gente aprende lá na nossa primeira infância alguns padrões, a gente internaliza algumas coisas no nosso subconsciente, que depois a gente vai repetindo e nem sabe do que se trata, mas a nossa realidade ela vai sendo afetada através dessas crenças. Então é um período justamente para você olhar quais são teus padrões, olhar as coisas que você faz sempre do mesmo jeito e se permitir fazer diferente, se permitir ver diferente, para aí, com certeza, ter resultados diferentes. E esse é um processo muito profundo, porque tem paradigmas, tem pedras estruturais da sociedade sendo transformadas, sendo mudadas, sendo lapidadas. E isso não é um processo fácil e muitas vezes também não é um processo rápido. Então tenha paciência com você mesmo, tenha paciência com aquele que está do teu lado, porque sim, estão sendo feitos avanços, as coisas estão acontecendo, é só a gente entender que esse é um processo um pouco mais lento e um pouco mais demorado. E essa lua nova é uma lua de experimentação, é uma lua de
perceber novas facetas, novas personalidades, novos eus dentro da gente e poder estar explorando. Tanto eus que a gente não conhece, quanto eus que já estão ultrapassados e que a gente não quer mais que faça parte do nosso ser. Então, é um momento assim muito legal mesmo, muito criativo, muito divertido. É um momento para né? O Gêmeos, muitas vezes, ele é representado como a criança do zodíaco. É para ativar mesmo a tua criança interior, esse lugar de brincadeira, de curiosidade e sair explorando um pouquinho mais, tanto do mundo exterior quanto do mundo interior. Outra coisa interessante é que nós temos Vênus e Marte em Leão, né, que também fala um pouco sobre essa exploração, o lado luminoso da vida, né, agir com o coração. Então é um período bem legal para fazer esse tipo de trabalho, tanto de autoestima quanto de conhecer mais do mundo e das pessoas à sua volta. Só que o Marte, ele tá com a lua negra Lilith. Então, aí vem um lugar de exploração das coisas que muitas vezes estão nos sabotando, padrões que não são saudáveis. E entender e detectar isso pode nos conectar a um nível de poder pessoal que talvez a gente nunca tenha acessado. E entender que isso não precisa ser pesado. Isso pode ser leve, isso pode ser gostoso. Então, eu acho que é justamente isso, é perceber que essa energia, ela traz uma leveza que mesmo nos desafios mais difíceis e nos imprevistos que vão acontecer, né, porque é uma energia bem volátil, mutável, a gente vai conseguir estar lidando com aquilo que vier de uma forma leve e de uma forma criativa. Como eu falei um pouquinho de imprevistos, nós temos Marte quadrando Urano. Então, Marte e Lua Negra estão quadrando Urano, que é o planeta dos imprevistos, mas também do descondicionamento. Então, aí tem um potencial para a gente fazer diferente, para a gente agir diferente, para a gente sair desses condicionamentos pré-estabelecidos e realmente encontrar uma liberdade dentro das nossas escolhas. Então eu super sinto que essa lua nova ela vai trazer esse lugar de experimentação, de novidade, de perceber coisas de uma maneira diferente e, de novo, com um foco muito grande nas parcerias. E agora eu queria ler com vocês o símbolo Sabeu para essa alunação. Uma cigana emergindo na floresta, onde sua tribo se encontra acampada. Ideia básica: caminhada na direção da participação de um todo mais amplo, de existência estruturado pela mente. É significativo o contraste entre esse símbolo e o precedente. O primeiro revelou a oportunidade periódica que a natureza oferece para que o homem penetre no domínio que se acha além das meras aparências e do encanto da abundância existencial. Vemos agora a ação de outro processo, que depende do indivíduo. Uma tentativa consciente de deixar para trás o estágio tribal instintivo da existência presa à terra e de emergir no reino da mente e de complexos e tensos relacionamentos interpessoais, isso é, a cidade. Os selvagens impulsos da natureza estão chegando a uma situação em que são domados. Este é o segundo estágio da sequência de 5 fases. Ela revela um período de transição, um anseio mais ou menos claro por um novo estado de consciência e, portanto, pela transformação interior. Trata-se de uma fase de repolarização. Gente, acho que tem tudo a ver com essa energia da lua nova. Então eu desejo para vocês uma lua nova maravilhosa. Se você chegou até aqui, por favor, me ajuda dando um like, compartilhando esse vídeo com quem você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. Eu deixo um beijo no coração e a lembrança que o universo é sábio e amoroso.